stars. Oh, good save, Quintana. Are you all my customers? Everything you know is in your mind. Agradecer a todos mis colegas, jugadores, a todos mis amigos que me apoyaron, que siempre me han apoyado en todo momento. Y seguir aquí, a dar más triunfo. Are you all my customers? Lui, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et Espero que tenham entendido quem era o Alfredo Quintana. Isto é uma pequena homenagem da minha parte, enquanto adepto e portista e amante do Futebol Clube do Porto. É uma pequena homenagem que eu faço ao Alfredo Quintana. Tive a oportunidade de ver muitos jogos dele e da equipa do Futebol Clube do Porto, nomeadamente muitos jogos ali no pavilhão Flávio Salete. Quem conhece é o pavilhão do ABC de Braga. Tive a oportunidade, e é até porque o próprio pavilhão é propício a terem o público muito perto dos jogadores. Sem dúvida que foi um grande homem, um grande ser humano, e espero que onde ele estiver esteja a continuar a defender as cores e as redes do Futebol Clube do Porto e da nossa seleção nacional. Isto é uma pequena homenagem em honra dele, e pronto. Ok, agora vamos pôr em cima da mesa, deixar algumas tristezas, desejar as melhoras para toda a estrutura do Porto também e para a família, que sei que deve ser um momento bastante doloroso. Vamos falar agora de alegrias, é por isso que também tenho aqui o meu convidado, o Rui Xará. O Rui Xará nasceu em Braga, é um bracarense de Gema. Estreou-se nos palcos como comediante com 5 anos, num colégio de freiras. Isto promete. Depois das normais vicissitudes de estudante até o 12º, em Braga teve uma curta, mas marcante experiência na Academia da Força Aérea, da qual desistiu para ingressar à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde cursou Química. Fez algumas das cadeiras do curso e todas as cadeiras no Café Piolho. Afamado café, quem conhece o Piolho não conhece o Porto, afamado café académico que, juntamente com as praxes e salas da faculdade, serviram de tubo de ensaio até a catapulta para a vida que veio abraçar. Em 5 de fevereiro de 1999 começaram as inesquecíveis Noites das Anedotas de Púcaro. Na altura fazendo dupla com João Paulo Rodrigues e Roscas,
que assim se estreou nas leads, assumindo ambos um protagonismo nas noites que não era intencional, mas acabou por se revelar imprescindível. Ao longo de quase 7 anos, foram vários os atuais comediantes que por lá passaram, com participações bem-sucedidas, como, por exemplo, o Paulo Baldaia, o Pedro Neves, o Hugo Souza, o Carlos Moura, o Fernando Rocha, Roscas e Estacionâncio, etc. Estava aberta a caixa da Pandora do humor em Portugal e não tardaram a surgir outras noites do humor. Primeiro pela cidade, depois por todo o país e mais tarde nas televisões, a partir do Levanta-te e Ri, na SIC. Por esta altura, Rui Xará já tinha um vasto currículo de bares e pequenos auditórios onde atuava regularmente. Em 8 de dezembro de 2005 termina a Sociedade e com isso terminam as noites do humor do espaço. Dedica-se então a explorar outras possibilidades de stand-up, a solo em companhia com o Miguel Sete Estacas, João Seabra, o Pedro Neves, o Paulo Baldaia, o João Seabra, outra vez, tenho aqui outra vez o João Seabra, deve ser o irmão gêmeo, de certeza, e o Hugo Souza, que percorre em todo o país atuando nas mais diversas iniciativas, desde jantares de gala até festivais de verão. Já são mais 20 anos de carreira e adora a causa do humor pelo humor. Vamos falar aqui com o nosso amigo e o grande humorista e comediante, Rui Xará. Olá, Luís, como estás? Eu gostei da tua expressão facial dos olhos, porque tu parece que ficaste tipo, o que é que se faz aqui? Não, estava-te a ouvir atentamente. Certo. Não sei se me estás a ouvir com qualidade, eu às vezes ouço-te com alguma interferência. Ah, é? Ok, faz parte. Eu costumo dizer que isto só acontece no direto. Quando Claro, é editado, claro. quando é editado, não tem piada. É tudo muito, muito, muito fácil. Olha, Rui, em primeiro, eu já te disse isto antes de entrarmos no direto. Obrigado por estares aqui. Obrigado por teres aceito de um desconhecido, mas que já sabias que era um chato que andava nas redes sociais. De vez em quando. Não, com todo o gosto. Com todo o gosto. Foste muito afável e obrigado por este momento. Sei que por causa do jogo de futebol do Porto que acabou momentos, o Sporting também outros programas que estão aí a dar, nomeadamente o Festival de Canção, tivemos que adiar aqui um bocadinho o nosso horário e pronto, estamos agora em direto e é isso que importa. Olha, Rui, diz-me. Lendo um bocadinho a descrição, qual é a sensação aos 5 anos num colégio de freiras começar a mandar assim umas piadinhas sobre as freiras? Epá, foi na altura a participação possível na festa de Natal e eu escolhi uma anedota que envolvia freiras, não foi propositado. O que é um facto é que era uma anedota que eu acho que tinha muita piada, mas que não entendi o alcance total da piada na altura em que a contei. Só mais tarde é que vim a perceber toda a nuance, toda a subtileza da piada, mas não deixou de ser giro. Muito longe estava eu na altura de pensar que um dia ia fazer vida do humor, mas não deixou de ser giro da primeira vez que estive em cima de um palco, porque foi na festa dos 5 anos, como eu disse, a primeira vez que o fiz, que participei, era uma espécie de sarau de fim de ano, não é? Ter sido com recurso ao humor, não ter ido cantar uma canção, nem nada do género, embora eu tenha feito mais tarde, noutras alturas, mas a primeira participação de todas foi com uma anedota. Não deixa de ser curioso. Penso que na altura tive mais resultado por ser um miúdo de 5 anos em cima de um palco a contar uma anedota do que propriamente pela anedota em si, não é? É interessante que estás a pegar uma pergunta que eu já tenho aqui, que é, mas já antes eu gostava de saber qual foi a reação delas. Eu entendo que isso foi a reação delas, ou seja, ele é muito novinho, não tem consciência do que está a dizer, passa. Não foi um bocadinho nessa onda? Eu não me lembro de todas as nuances que houve antes de eu ir ao palco, mas suponho que para elas terem permitido que eu contasse aquela anedota, eu terei contado a anedota primeiro, não é? Portanto, elas sabiam o que é que eu ia dizer em palco. Mas era um colégio de freiras do qual eu guardo gratas recordações. Havia alguns aspectos mais ligados ao rigor da igreja e da componente religiosa, que não são do meu agrado hoje em dia, mas que eu na altura nunca senti, ou poucas vezes senti, houve uma ou duas situações em que senti isso, mas foram poucas as situações em que senti que não era livre de dizer o que queria e de fazer o que queria. Ou seja, não era um colégio
que restringisse e castrasse a nossa forma de estar e de pensar, ok? Davam-nos aqueles ensinamentos, aquela boa moral judaico-cristã, mais cristã neste caso, mas não considero que fossem excessivas, mas eu também não tinha outras referências para poder avaliar. Sei que não me sinto traumatizado por esses 4 anos, 4 não, foram mais, porque eu andei lá na pré-primária, portanto foram quase 8 anos, 7, 8 anos que eu andei nesse colégio de freiras. Até porque, lá está, isto encaixa logo naquilo que estavas a dizer há pouco. O facto de seres uma criança, a coisa passou, não é? Se fosse um adulto, elas se calhar não achariam muita piada. A anedota não era violenta, era uma anedota subtil. Eu pessoalmente é que não entendi todo o alcance da anedota, porque tinha 5 anos, não tinha um entendimento do mundo suficientemente válido para me rir como realmente as pessoas se riram. Mas não é uma anedota ofensiva para as freiras, de maneira nenhuma. Senão elas provavelmente não me teriam permitido. Sim. Depois, portanto, passou aqui um período, portanto, passou esta idade de criança, de jovem, e chegou a hora de teres que enfrentar uma decisão que é entrar na universidade. Até ao 12º, tiveste sempre mais algum contacto com humor, com organizar, por exemplo, na tua zona onde moravas, algum festival de comédia, etc. Continuaste? Não, porque repare, eu cresci nos anos 80, 70 e 80, eu nasci em 1971, vou fazer 50 anos este ano, e portanto cresci numa Braga que estava a começar... 5 anos, tu com 5 anos e ali com o verão quente de 1975, arriscaste muito, não? 76, foi 76, 77 já. Foi. Eu digo 5 anos, mas podiam ser 6, eventualmente. Eu não tenho presente, mas penso que foi na altura da festa dos 5 anos, foi como ficou na memória. Mas durante esse período de crescimento, Braga foi uma cidade que começou a crescer muito, começou a ter uma vida noturna muito grande, tive muitos amigos e muitas experiências ligadas ao rock and roll, a bandas e coisas do género. Braga, nos anos 80, chegou a ser considerada a melhor noite e a melhor movida do país, sobretudo a partir dos meus 14, 15 anos, e foi a minha geração e a geração anterior à minha, dos Mão Morta e de um conjunto de malta das artes, não é? Que levou a cidade para a frente. Curiosamente, a maior parte deles acabaram por ir viver para outras cidades, para o Porto e para Lisboa, mormente, embora alguns tenham regressado mais tarde a Braga. Ou seja, o humor foi sempre algo que eu adorei, era algo que eu consumia muito, convictamente, mas nunca me passou pela cabeça. Eu era um gajo bem disposto e eu não gosto muito daquela história de ser o palhaço da turma, porque não era isso, mas era um gajo bem disposto, com sentido de humor, que adorava consumir humor, que lia livros de humor. Eu já conhecia o Woody Allen nessa altura, os livros que ele escrevia, percebes? Descobri os Monty Python através das cassetes de vídeo, dos videoclubes, não é? Lembro-me do dia em que fui com o meu amigo Zené, que é um grande fotógrafo da cidade de Braga. Desculpa lá interromper, também tiveste a sorte de apanhar ali o 25 de Abril, não é? A mudança de regime, que também se calhar houve ali um boom de coisas que eram... Mas eu não me lembro do antes do 25 de Abril. Eu tinha 3 anos em 1974. Lembro-me de uma situação que foi a minha mãe nos fechar na sala de estar, que era a zona mais interior do apartamento, porque tinha havido tiros na rua ao lado da minha casa. Lembro-me disso, lembro-me do medo latente na cara da minha mãe e de ter havido uma discussão porque o meu pai quis ir dar uma volta para ver como é que as coisas estavam lá fora, e lembro-me disso, mas é um registro muito esbatido na minha memória. Agora, beneficiei sem dúvida de já ter acontecido um 25 de Abril e apanhei os primeiros anos em que as coisas começaram a chegar cá, sem dúvida nenhuma. Mas sou de uma geração, por exemplo, que comeu McDonald's primeiro no estrangeiro do que cá. Portanto, são coisas que para a geração mais nova não faz muito sentido. Mas o humor foi sempre transversal à minha vida, mas nunca foi seriamente uma... Talvez porque ainda não havia essa... Nós tínhamos um comediante em Portugal que era o Herman, ponto final, não tinhas mais ninguém. Ok? Não havia algumas experiências do Nicolau Breiner. É um senhor que também vou falar já no fim da nossa conversa também para... Claro, mas tinhas o Nicolau Breiner também, tinhas algumas abordagens musicais do Fernando Pereira, que era um imitador de vozes, que foi fazer uma experiência nos Estados Unidos, mas a grande referência... e o Raul Solnado, obviamente,
mas o Raul Solnado foi sempre um ator. Há quem diga que ele era o pai da stand-up, mas o Raul Solnado nunca fez stand-up comedy na vida. O que ele fazia eram uns monólogos, que eram textos já escritos por um gajo espanhol e que ele traduziu para português e fazia-os muito bem. Quando eu era miúdo ainda, nessa altura, dos 7, 8, 10 anos, ainda antes da adolescência, não eram cassetes, ou melhor, eram cassetes de cartucho ainda, ok? Não eram as cassetes tradicionais, eram os cartuchos, chamados cartuchos, que eu ouvia no carro de um tio meu quando íamos em viagem, e eu adorava aquelas rábulas sobre a guerra e o Acho que caracol essa das aí avenidas. é gerações, não é? Sim, é transversal. Transversal. É transversal a todos nós. Portanto, o humor esteve sempre presente, mas o que eu pensava que ia ser era um cientista, porque era a minha paixão, eram as ciências, e por isso é que aos 18 anos fui para a Química. Eu, quando era miúdo, dizia que queria ser cientista da NASA, portanto, estás a ver. Antes disso, queria ser escafandrista ou mergulhador. Portanto, a natureza, a biologia, a química, a física tiveram ali sempre muito ligadas e são uma das minhas grandes paixões ainda hoje em dia. Depois, a partir do momento em que me tornei adulto, entendi que as artes eram uma possibilidade real. Porque, repare, eu nasci numa geração, ou sou filho de uma geração, em que ser artista não era considerado como uma hipótese. Era uma coisa de gajos que tinham dinheiro a mais e podiam dar-se esse luxo. Os teus pais, como é que foi a reação? Quando eu comecei a fazer comédia, já tinha tido todos os equívocos que os meus pais que era possível ter. Portanto, já não havia mais nada que os defraudasse e que lhes minasse as expectativas. Portanto, a partir do momento em que eu tive algo que começou a ter visibilidade e rentabilidade, passou a ser uma coisa boa. Porque eu já tinha partido a pedra toda antes, já me tinha chateado, já tínhamos estado zangados, já tinha feito tudo o que havia para fazer que os levasse a perceberem que cada filho segue o seu caminho, como eu vou um dia fazer com o meu filho, inevitavelmente, não é? Certo. Até porque, lá está, entraste para a universidade e, claro, acho que também aquela vida do Porto também era era uma movida bastante interessante, não é? Foi uma explosão de descobertas. Foi uma explosão de descobertas. Quando eu cheguei ao Porto, se me permites, quando eu cheguei ao Porto, consegui pôr em prática toda a teoria que tinha adquirido, sobretudo nos últimos 3, 4 anos em Braga, desde os 15 aos 18. Tudo aquilo que eu fui concebendo e achando que podia acontecer, concretizou-se e consubstanciou-se quando cheguei ao Porto. Embora eu saísse algumas vezes em Braga, estava muito limitado, a presença dos pais e ter uma mãe galinha de alguma forma não era muito benéfico, embora eu me fosse libertando, mas nunca fui muito de contrariar a vontade deles, tentei sempre respeitar, não entrei muito em litígio. A partir do momento em que fiz 18 anos, eu lembro-me que uma das grandes zangas que tive com a minha mãe foi quando soube que tinha entrado na universidade, já depois de ter tido uma outra experiência na Academia da Força Aérea, que eu queria ser piloto aviador, ter-me virado para a minha mãe antes de vir para o Porto e ter dito, agora o curso é para se ir fazendo. E isso criou logo ali uma cisão. Acho que a minha mãe nunca recuperou dessa frase até hoje. Portanto, mas eu pus logo as coisas em perspectiva para ela perceber que tudo aquilo que me tinha impedido de fazer antes de eu ter 18 anos, a partir dali não tinha como fazê-lo e queria descobrir a vida e descobrir o mundo. E assim fiz. Mais ou menos incólume, sem grandes... Tive experiências que não gostava de tornar a vivê-las, mas que hoje em dia guardo como boas experiências porque me formataram de alguma forma. Certo, de alguma forma contribuíram também para aquilo que és hoje, não é? Claro, claro. Não foi um percurso... ok, da visão dos seus pais, se calhar não era aquilo que estavam à espera, mas no ponto de vista individual foi um percurso que te contribuiu de alguma forma ou de outra. Sim, foi o meu caminho. Foi o meu caminho. O que eu sou hoje em dia é fruto de todas essas vivências que tive, claro. Sem dúvida. Olha, depois em 1900, portanto aqui 5 de Fevereiro é uma data muito inconcreta, em 1989 começaste a fazer as noites das notas no Púcaras. Sim, as noites enquanto... noites pré-definidas, porque nós tínhamos tido uma experiência ainda em novembro de 98, em que fizemos 2 noites espontâneas, não eram esporádicas, que eu queria dizer, eram espontâneas, eu e o João Paulo Rodrigues, que eu considero que foram as 2 primeiras experiências com o público, porque foi já depois das 2 da manhã, mas tínhamos perto de 60 pessoas dentro da casa, e foi aí que fizemos o teste e percebemos que resultava ter uma noite de humor, em que contássemos anedotas e fizéssemos músicas e coisas do género. Portanto, essas foram as 2 primeiras no final de novembro de 98. Depois veio o Natal, janeiro era uma altura má para se começar o que quer que fosse, e eu combinei na altura
com o meu ex-sócio, com o meu sócio na altura, com o dono do bar. Ele na altura nem era meu sócio ainda, era o dono do bar, eu ainda não tinha sociedade. Começarmos em fevereiro a fazer essas noites com uma regularidade semanal, e assim fizemos. Começamos a 5 de fevereiro de 99. Achas que foi por aí também começaste a perceber que havia... Diz olá à Malu, digam olá à Malu, que é a minha fofura cá de casa. Olha, e diz-me lá, em termos desse espaço, achas que começaste a sentir que começava a haver um pouco aberto a novas experiências? Porque o stand-up, eu suponho, e atenção que sou ignorante, não estive a investigar muito isso, o stand-up clássico é daquelas referências que tu já falaste, do Herman. Se calhar o Herman José já num teor mais... Não, mais o Herman nunca fez stand-up também. Ele é o primeiro a dizer isso. Ele é um humorista e um comediante. Um comediante é alguém que faz humor ou comédia em palco. Aliás, a comédia é o humor em palco. É isso que é comédia, ok? Portanto, um gajo que faz humor, mas que só escreve livros, é um humorista, mas não é um comediante. Estás a entender? Portanto, basicamente, há quem discuta desta visão. É concordo, minha. Agora estou a lembrar o exemplo, por exemplo, do Gato Fedorento e de toda a equipa do SP. Sim, mas isto vem mais atrás. Isto tem a ver com a comédia grega. A comédia grega, na Grécia Antiga, tinhas a comédia e a tragédia, ok? E a comédia era quando era espetáculos de teatro humorísticos em cima de um palco, ok? Agora, há quem discuta isto, há quem até veja um bocado ao contrário, alguns académicos. Esta é a visão pela qual prefiro, mas estou aberto a que me convençam do contrário, ok? Mas até prova em contrário, uso o termo humorista como algo mais abrangente. O Herman é um humorista, é um comediante, porque está em palco, mas não faz stand-up. A stand-up depois é uma coisa muito específica, porque a stand-up tem a ver com textos de autor, com tu pôres em cima de um palco a tua forma de estar, ok? Seja uma persona, seja tu próprio, mas a tua forma de estar, a tua visão... São passagens da vida, não é? São passagens da vida do Mesmo que não fales da tua vida, quando fazes piadas, usas o teu ângulo pessoal para fazer aquela piada e não o de outra pessoa. Por isso é que um texto de stand-up não deve nunca ser plagiado, porque não resulta na voz de outra pessoa, estás a entender? Embora haja gajos que tenham parceiros de escrita, que os conhecem tão bem, que escrevem para eles. Como tens o exemplo do Bruno Nogueira com o João Quadros. Não é tudo do Quadros, o Bruno escreve para ele próprio também, mas há muita coisa que é o Quadros que escreve e que resulta porque se conhecem muitíssimo bem. Ok? Portanto, foi só uma à parte, desculpa. Mas as minhas referências de stand-up, em 1999 vinham todas do estrangeiro. Não havia nada em Portugal que se assemelhasse a isso. Olha, pronto, por mim, acabava aqui o podcast e ficavam já com uma definição, tipo enciclopédia do que é... Não, por amor de Deus, até porque eu já disse que há quem discorde desta visão e tenha... Sim, sabes porquê? Porque é assim, qualquer gargalhada é tudo comédia, humor, ou seja, eu pessoalmente meto quase tudo no mesmo saco, estás a entender? E ainda bem que tu ouves este podcast para entender os Mas toda a comédia é humor, ok? E tudo que é feito em cima de um pau, o Fernando Rocha, quando conta anedotas, é comediante na mesma. Não está a fazer stand-up quando conta anedotas, estás a entender? Embora numa... Se tu te limitares ao que significa de facto, que é comédia em pé, qualquer gajo que esteja em pé com o microfone a fazer rir um público será um stand-up comedian. Eu não acho que essa seja a definição, mas também não sou daqueles gajos que diz é impossível aceitar que isso seja stand-up. Não, tudo bem. Até porque eu recorri várias vezes à guitarra, como tu sabes, em espetáculos de stand-up. Portanto, no momento em que eu estava a usar a guitarra, não estava a fazer stand-up, mas aquele espetáculo era um espetáculo de stand-up. Não é uma coisa demasiado relevante, mas existem, de facto, distinções. Já não é uma preocupação como foi noutras alturas. É mais relevante para mim entendermos que toda a comédia é humor, nem todo o humor é comédia. Ok? Ok. Pronto, porque eu... lá está, é esta visão de quem está de fora da construção toda. Sim, mas tu repara, tu mesmo empiricamente...
Luís, se tu vires um cartoon, por exemplo, à partida vais dizer que aquilo é humor, não vais ter tendência a dizer que aquilo é comédia, certo? Vais mais depressa para a palavra humor. Sim, sim. E o cartoonismo, para mim, é a arte mais nobre de todas dentro do humor. É a única arte que eu ponho acima da stand-up comedy. Para mim é genial. Um cartunista, um gajo que consegue fazer rir só com um quadradinho, é um gênio. Olha, voltando aqui um bocadinho a esta situação do bar e da forma como vocês importaram stand-up e tentaram consolidar aqui em Portugal, nomeadamente aqui no Norte, achas que contribuiu de uma forma ou de outra para te definir um percurso dentro desta área? Ou seja, vamos arriscar no stand-up em vez nas anedotas clássicas, etc. Vamos arriscar aqui no stand-up. Achas que também foi por aí que vocês... Eu quando digo vocês, digo a tua geração, porque no fundo estamos a falar daqui de N pessoas, desde o Hugo Souza, desde o Fernando Rocha, desde o Paulo Baldaia. Opa, estamos aqui a falar de uma geração que foi uma fornada e quase toda, que hoje em dia estão a dar cartas em muitas áreas, não só na área, etc. Achas que foi o remarcou-te uma certa maré que estava, que ainda persistia e que trouxe algo novo para Portugal? E foi a partir de etc. Sim, eu acho que nem sequer havia maré, havia uma espécie de acalmia, de marasmo, que era brilhantemente interrompido pelo Herman, que era o único gajo que fazia experiências. Quase todos nós, se não todos mesmo, a minha geração e todas as outras que vieram a seguir, e mais 2 gerações a seguir à minha, seguramente, com um gajo já com qualidade, tem tudo a agradecer ao Hermano José, porque ele foi o primeiro a experimentar, a fazer coisas fora da caixa, e é de uma inteligência, de uma cultura, de uma capacidade únicas ainda hoje em dia, ao contrário do que alguns detratores dizem. Portanto, aquilo que aconteceu nessa altura foi, sem dúvida, marcante. E as coisas começaram-se a burilar rapidamente. Repara, eu comecei por fazer uma coisa que se chamava assumidamente Noite de Anedotas, mas rapidamente percebi que não era esse o meu caminho, por 2 motivos. Primeiro, porque havia pelo menos 2 gajos que tinham tanto ou mais jeito do que eu para contar anedotas, que eram o Fernando Rocha e, por outro lado, o João Paulo Rodrigues, do Roscas e Estacionantes. E o Pedro também, mas o Pedro sempre foi pelo menos inicialmente, era um bocado um sidekick. Ainda por cima, essa dupla tinha outra vantagem em relação ao Rocha, que lhes permitiu coexistir durante muitos anos, que era a parte musical, que o Rocha não tem, não é? E todos os outros, eu, o Hugo Souza, o Baldaia, tivemos que seguir um caminho que não fosse mais do mesmo. Eu ainda adoro anedotas, ainda faço espetáculos, sobretudo em bares, onde se me apetecer conto anedotas, mas a stand-up é aquilo que me agrada mais, é a minha paixão, é o meu grande amor. Porquê? Porque a stand-up permite que tenhas 20, 100, 1000, 1 milhão de gajos diferentes e todos eles são válidos. Porque lá está, é o mundo interior de cada um que tu pões em cima do palco. Nas anedotas é muito mais limitado, não é? Se as anedotas são algo que já existe, que outrem escreveu, é muito difícil atingires um patamar e um nível de um Fernando Rocha, ok? Há algumas anedotas, eu digo isto à boca cheia, sem problema nenhum, que eu continuo a gostar mais da maneira como eu as conto do que a maneira como ele as conta. Mas isso é um gosto pessoal, não é um gosto de público, ok? Portanto, foi sem dúvida esse o caminho que todos trilhamos e que nos marcou até hoje. E tens o exemplo mais flagrante, que é o do Hugo Souza, que também começou por contar anedotas bem ordinárias, deliciosamente ordinárias, diria eu. Ele fala nisso num dos solos. E hoje em dia é um dos melhores stand-up comedians deste país, percebes? E nasceu naquele bar, precisamente. Portanto, aquele bar foi giro, como deu tanta gente à comédia deste país. Achas que no fundo vocês, falando coletivamente, achas que no fundo vocês todos juntos, cada um dá algo muito diferente, não é? Sim. Quando se juntam todos no mesmo palco, ou seja, acham que às vezes só faz sentido fazer comédia em grupo do que estar a fazer individualmente, ou seja, eu vejo nos cartazes sempre ou o Hugo, ou tu, ou o Fernando Rocha, ou o Paulo Aldeia, etc. Ou seja, vocês, embora tenham nascido no mesmo sítio, nunca deixaram de entender que, no fundo, coletivamente, são a perfeição da comédia. Ou seja, conseguem... Eu acho que percebo o que queres dizer. Que não sei se é isto, mas corrijo-me se eu estiver enganado. Tu achas que quando nós estamos todos juntos ainda somos uma mais-valia em relação ao espetáculo que podemos proporcionar? Sentem-se um patamar
profissional ainda maior, ou seja, o facto Profissionalmente, eu acho que de facto isso já não é verdade. É verdade ocasionalmente ou pontualmente em alguns espetáculos que nos juntam a todos e que serão grandes espetáculos porque de facto tens ali, pronto, uma enorme quantidade de abordagens diferentes ao humor. Mas cada um de nós, sobretudo alguns mais famosos, o Rocha será um dos exemplos, o Hugo Souza será o outro na stand-up, para criar aqui a distinção entre eles, são muitíssimo fortes individualmente em cada uma das suas carreiras. A carreira do Rocha enverdou por um caminho diferente. Hoje em dia está a trabalhar como ator de telenovelas, não é? Portanto, é um caminho, se quiseres fazer o paralelismo, muito mais próximo do que acontece nos Estados Unidos, com os gajos que começam num clube pequenino, fazem uns anos disso, depois passam a fazer uma turnê porque têm uma dimensão grande e depois vão para Hollywood e têm o seu próprio show ou o seu próprio filme. Como em Portugal não há cinema, e isto é assumido, mas o que há é residual. Não estou a dizer que não tem qualidade, há bons filmes, mas não há uma indústria propriamente, ok? Como não há uma indústria de séries. Como não há uma indústria de séries nas televisões, há uma indústria de telenovelas. Portanto, uma telenovela representará de alguma forma uma mini Hollywood à portuguesa em termos de como é que tu granjeias um estatuto muito grande e te tornas nacional, embora o Rocha já tivesse isso antes das telenovelas. O Hugo Souza conseguiu por via de aperfeiçoar a sua stand-up. Não acho que um espetáculo É óbvio que para o público fazeres um espetáculo ou 2 por ano em que estejamos todos é apelativo. Mas se fizesses uma turnê grande só com 4 ou 5 nomes, ia esvaziar as turnés a solo de cada um. Até que pouco, repara, Xará, eu quero pegar no ponto que tu também já disseste aqui, que é, cada um de nós temos papéis diferentes em cima do palco. Não será também, sempre que vocês se juntam, também querem desenjoar um bocadinho, tipo, olha, estou farto de ouvir deste tipo de... Mas isso é o outro lado, que é o lado de como nós nos divertimos em palco. É quase ir ao restaurante e teres ali o sushi, sei lá, estou a fazer sorte, teres ali o frango, sim. Teres uma variedade de pratos maior. Sim. E vais-te servindo. Um rodízio de pratos. Não um rodízio de carnes, mas um rodízio de pratos, sim. Concordo, mas isso é porque é divertido para nós e para o público acaba por ser, não é? Há 2 ou 3 espetáculos que se fazem todos os anos no Coliseu, em que eu não costumo estar presente, mas juntas o Roscas Estacionense, o Rocha, o Hugo Souza, o Miguel Sete Estacas e o João Seabra, que é uma coisa chamada I Am Humor, se não me engano, uma coisa assim do género. É uma produção local, mas que todos os anos esgota 1 ou 2 salas do Coliseu, porque eles já sabem, o público lá vai, já sabe que aquilo vai dar merda, de certeza absoluta. Merda no bom sentido, merda da boa, como eu lhe costumo chamar. Não é relevante para a carreira de cada um. Estás a entender o que eu quero dizer? É relevante para a diversão, tem impacto no público, mas não é relevante para a carreira de cada um na perspectiva de crescimento, de atingir os teus patamares pessoais. Aí é muito mais relevante fazeres um Coliseu sozinho, ou fazeres como o Bruno Nogueira fez o ano passado, a Altice Arena, não é? Ou estares nos grandes festivais. É uma coisa que tu almejas e depois tens passos, não é? Participar, que foi o que já me aconteceu em basicamente todos, e seres headliner, que ainda não me aconteceu em muitos deles. Já fui headliner em 2 ou 3 festivais, de alguma dimensão. Nos maiores ainda não, mas eu também tenho um percurso muito peculiar, muito, muito próprio, muito Rui Xará, diria eu. Ok, também isso é importante, cada um... eu entendo que cada um, embora vocês são todos amigos, são todos profissionais, cada um também almeja... Cá em cima sim, não é linear em todo o país, infelizmente. Okay. E eu sou muito amigo, e há gajos cá em cima que somos muito amigos, de muita gente de Lisboa também. Lisboa tem uma dimensão diferente e funciona mais por grupos, por nichos, estás a ver? Há este grupo, há aquele grupo, há outro grupo. Eu espero que o pessoal de Lisboa não veja este vídeo, mas... Eu não conheço. Eu espero que vejam porque eu não vejo é giro. Lisboa, pá. Muito obrigado. Eu não conheço. Não, mas devias, porque alguns dos melhores do país são de Lisboa. Provavelmente os melhores do país mesmo até são de Lisboa. O Ricardo Araújo Pereira é de Lisboa. O Bruno Nogueira, que eu saiba, é de Lisboa, portanto. Sim, eu estou aqui na brincadeira porque, aliás, a última comédia que eu fui ver até foi do Bruno Nogueira aqui em Barcelos, aqui no Teatro São Vicente. E deu um espetáculo. Foste ver o Depois do Medo? Exatamente esse. Exatamente. Não cheguei a ver esse solo, é incrível. Mas é de apanhá-lo aí. Ou seja, eu
Foi bastante interessante, porque até foi mesmo antes do confinamento. Foi ali 8 de fevereiro e nós confinámos em março, mais ou menos, foi 11 de março. Sim, sim. Foi num dia de Porto-Benfica, estava eu a acompanhar o Porto-Benfica no telemóvel, ganhámos 3-2 e ia ver o espetáculo, mas pronto. Isto é uma à parte. Sim, sem dúvida que o Ricardo Araújo Pereira aliás, eu incluo o Ricardo Araújo Pereira e o Bruno Nogueira, porque acho que também eles acrescentam algo diferente. Cada um deles também acrescenta algo diferente. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, voltando aqui um bocadinho ao guião, até porque também mencionámos aqui várias coisas, de que forma também a aparição no programa do Levanta-te e Ri na SIC também não veio consolidar o stand-up aqui em Portugal. Achas que faltava uma espécie de out of box em Portugal, de sair dali uma espécie de clandestinidade dos barzinhos, etc., e transportar isto para um nível maior, que é a comunicação social, os mídias, nomeadamente um canal de televisão? Achas que foi, sem dúvida, o culminar de um caminho difícil que demorou anos na afirmação? O Levanta-te e Ri foi claramente o programa mais importante da televisão portuguesa para que a população em geral ouvisse falar em stand-up comedy. Ponto final. Não houve mais nenhum programa que tivesse esse impacto, esse peso, essa importância e até essa componente de berçário mesmo, porque foi lá que nasceram alguns dos maiores nomes, independentemente da qualidade, porque eu isso não discuto, não é? Mas tão diversos que passaram a ter os seus próprios programas e a sua dimensão nacional nos anos seguintes da televisão portuguesa. Foi o Levanta-te e Ri que os lançou. Quase todos os nomes maiores, ainda hoje em dia, começaram lá. O próprio Bruno Nogueira foi no famoso episódio do Senhor do Bolo que se catapultou para o estrelato. O Salvador Martinha foi lá que apareceu. O João Seabra foi lá que apareceu. O Miguel Sete Estacas foi lá que apareceu. O Hugo Souza, para quem não o conhecia do Púcaros, que era a grande maioria da população, foi lá que apareceu. O Baldaia, que não quis seguir carreira nisso porque trabalha noutras coisas, mas continua a fazer stand-up. O Eduardo Madeira, o Rocha, mais do que qualquer outro, não é? Foi a alma do programa até ao final, até à última edição. O último episódio no qual eu participei, fui o último comediante a atuar no Levanta-te e Ri, há precisamente um ano atrás, vai fazer agora no dia 1 de março, se não me engano, que foi o último Levanta-te e Ri. Era uma edição especial, não era da SIC? Não. Eu fui a um Levanta-te e Ri normal em... Sim, mas aquilo era o 20 anos. Suponho que era o 20 anos. Aquilo era a edição de 20 anos. Não. Houve uma edição dos 15 anos, em 2019, se não me engano, ou 2020, 2019, ou 2018. Dos 15 anos, depois foi em 2003 que começou, que fizeram 2 sessões no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa, e isso fez com que o programa voltasse a ter resultado, e teve mais um ano, quase, ou mais de um ano, em andar pelo país todo, e eu participei em 2. Participei em 2018 no de Alcochete, e a segunda vez foi em... Olha, agora não me lembro onde é que foi o segundo. Alenquer, já não me lembro. Eu sei que eles fizeram depois vários, mas depois não entendi a duração do mesmo, ou seja, porque aquilo depois... Passou a ser, na vez de ser semanal, passou a ser mensal, foi a única diferença. Passaram a fazer uma vez por mês, mas o programa voltou, como eu espero que ainda volte, independentemente Mas achas que estar lá o Marco Horácio ou não. Não, porque o Marco Horácio foi para a TVI, portanto o Marco Horácio não poderá continuar a ser o apresentador, ok? Mas acho que, independentemente disso, o programa pode continuar se encontrarem um apresentador que tenha pelo menos o carisma do Marco Horácio e a qualidade também, eventualmente, mas que entenda o que é o programa. O Marco Horácio percebia muito bem o que era o programa, e isso é uma mais-valia enorme para se ter um programa daqueles. O Levanta-te e Ri é um programa que dá a conhecer stand-up, mas não é um programa purista de stand-up, é um programa para as massas, é um programa mainstream, é um programa para o público que consome televisão. Tu depois tens a outra stand-up que nós podemos fazer no YouTube, noutras redes sociais, para os fãs, para os indefetíveis, onde podes dizer coisas que não podes dizer no Levanta-te e Ri. Mas para dar a conhecer às pessoas essa função quase profilática,
O Levanta-te e Ri é um programa único e que não devia desaparecer. E eu estou à vontade para falar porque fui um detrator do Levanta-te e Ri durante muito tempo, na primeira fase do Levanta-te e Ri, porque havia lá textos que eram ditos por comediantes portugueses, que eram textos de gajos estrangeiros traduzidos para português, e assim que devia estar atento a isso, porque o plágio para mim é uma coisa grave, mas pronto. Mas também os canais portugueses, de alguma forma, promovem o Tony Carreira, portanto é porque não ligam muito a plágio neste país, efetivamente. E não vou ser processado ao Xará. Não vais nada, porque primeiro não estamos a dizer nada de errado. Ele foi condenado, efetivamente, não é? Foi condenado de forma miserável e que não compensa o mal que terá feito, mas foi condenado. E segundo, porque toda a gente sabe que é verdade, basta ouvir as músicas. Como há plágios em muitas coisas. Eu, sem querer, nos primeiros tempos, fiz plágios de textos que eu não sabia de quem eram. Eram fotocópias que me chegavam às mãos e que eu mais tarde vinha descobrir que aquelas piadas que eu contava como se fossem anedotas eram textos de stand-up de gajos americanos e ingleses que eu não conhecia. Isso infelizmente aconteceu. Hoje em dia, se acontecer, já é mais grave, porque hoje em dia temos acesso a tudo. Em 2005, 2006, 2007 não tinhas acesso a nada, não tinhas. Certo, sem dúvida. Olha, pegando aí no Levanta-te e Ri, e só para terminarmos este ponto, achas que, eu sei que tu disseste assim, há pouco, disseste que fazia sentido existir um programa deste formato, mas achas que também o formato em si não se deve adaptar também às novas realidades, às novas alternativas que existem, nomeadamente o streaming, ou seja, e as redes sociais, etc. Porque eu acho que, por exemplo, há muitos programas que ainda vigoram, o formato ainda vigora e que começaram quase ao mesmo tempo que o Levanta-te e Ri. Estou-me a lembrar os programas de... não quero dizer nomes, Big Mother. Tipo, podes dizer à vontade, os reality shows como o Big Brother, etc. São coisas diferentes. Isso tem um público-alvo diferente. E o que estás a perguntar já existe. Eu tenho os meus solos onde digo tudo o que quero no meu Patreon ou no meu YouTube. Quando vou ao Levanta-te e Ri, o Levanta-te e Ri não é para o pessoal que está no YouTube e que consome YouTube e que vê Netflix e que vê HBO. Essa malta sabe o que há de encontrar, ok? E sabe o que quer. O Levanta-te e Ri é para a malta que vê televisão. E a malta que vê televisão não vai à net, ok? A malta que só vê televisão, é isso que eu quero dizer. E é para mostrar a essas pessoas que existe uma arte chamada stand-up comedy. Logo, ao fazeres isso, não vais ter o melhor da stand-up comedy. Vais ter bons gajos da stand-up comedy, alguns dos melhores, ou até os melhores da stand-up comedy, mas não a fazer os seus melhores textos, provavelmente, ou pelo menos a adaptá-los. Estás a entender o que eu quero dizer? Porque há uma noção de que aquilo é para um público mainstream. E tu não podes mudar isso. Se tu transformares o Levanta-te e Ri num programa para como é que se chama? A plataforma de streaming da SIC, que tem um nome, agora não me lembro. Na Opto, coisa do género, vais perder a essência do Levanta-te e Ri. Podemos dizer tudo o que queremos, se calhar melhor em termos daquilo que eu acho que deve ser a stand-up, mas pior em termos do objetivo, que é levar a um público. Portanto, eu sou um gajo que não me coíbo de criticar algumas coisas que se fizeram no Levanta-te e Ri, e as piores de todas foram levar lá gajos que não eram comediantes e tentar pô-los a fazer stand-up. É uma vergonha, e até acho que é algo insultuoso para com a enorme quantidade de jovens stand-up comedians que há neste país que tinham lugar no Levanta-te e Ri. E aí o Rocha partiu pedra e levou a alguns deles, ok? Independentemente de ser por conhecimento pessoal ou não, mas fê-lo. E a SIC e alguns poderes e algumas influências que há nos canais de televisão tentaram levar algumas figuras, que houve participações em que eu senti vergonha alheia, e como eu, o público em geral, e esta merda tem que ser... Nem sequer é culpa de quem lá foi. É culpa de quem convidou, porque quem lá foi, viu ali uma oportunidade de se mostrar, de ter retorno, de ver as pessoas a falar de si, estás a entender? E isso é legítimo, se calhar, ou pelo menos é assim que funciona a televisão. Não seria a minha abordagem, mas é o que acontece. Portanto, acho que aí não concordo que deva... Quando tu falaste de se adaptar, tornar-se um bocadinho mais rigoroso nesta perspectiva que eu disse agora, de apostar mais em stand-up puro e duro e menos em rábulas e personagens e coisas do género, concordo contigo. Não acho que isso estragasse o tal público mainstream que assiste ao programa. Em termos de plataforma, não. Se é para apanhar esse público, para lhes dar a entender e mostrar o que é stand-up,
nós temos que fazer algumas cedências, alguns compromissos quando vamos a esses programas. Eu faço-os. Não sinto, das 2 participações que fiz, tenho orgulho dos meus textos, e quem for ver vai reconhecer lá o Rui Xará. No entanto, dei-lhes algum toque, dei-lhes alguma mudança, porque sabia que o tipo de público que estava a assistir não era o meu público habitual. E é a televisão tem timings diferentes. Exato, e normalmente o horário também conta, das pessoas que estão a ver, etc. Também conta um bocadinho. Também. Depois, ok, em 2005, voltando um bocadinho ao guião, em 2005 tu terminaste esta sociedade, neste barzinho, mas Sim. continuaste este caminho, este longo caminho, eu não queria dizer carreira, porque carreira só é o Tony Não, Carreira. mas podes dizer que eu já usei o termo como celebração. Aliás, fiz um roast nos 17 anos de carreira, foi mesmo o nome que eu usei. Isso é um ponto também que tenho aqui no meu guiãozito, também já vamos falar disso, que é de que forma vocês acabaram a sociedade, foram ao Levanta-te e Ri, de que forma o Levanta-te e Ri e o fim desta sociedade também, não houve aqui uma adaptação também às novas circunstâncias, ou seja, que impacto o Levanta-te e Ri teve nas vossas vidas em quase Na minha na altura não teve nenhum pessoalmente, teve porque as pessoas começaram a falar de stand-up e abriu públicos, abriu portas, abriu bares que de repente criam a malta. Fechaste o teu bar, mas abriram-se umas milhares, não, umas centenas. Eu não fechei o bar, eu saí, zanguei-me na altura com o meu sócio e vim-me embora. E a minha carreira a solo, basicamente, começou a partir daí, porque com um lado muito bom e um lado muito mau. O lado mau foi que perdi, de repente, um espaço onde semanalmente podia testar material, onde era eu que mandava, era eu que decidia e que tinha um ambiente absolutamente incrível. Mas já estava na hora também. Se não tivesse sabido a chatice, eu tinha continuado, obviamente, mas estava na hora, porque aquele bar estava-me a aprender um bocado também. E depois eu passei ali um ano, que foi de 2006 todo. Eu saí do bar a 8 de dezembro de 2005. E o ano de 2006 todo foi um ano em que eu andei a partir pedra, a tentar descobrir onde é que havia de fazer coisas, sem nunca vir ao Porto. Não atuei no Porto durante o ano de 2006 todo. Atuei em Gaia, atuei em Matosinhos, mas na cidade do Porto não atuei. Depois regressei à cidade do Porto em 2007, ou no final de 2006, mas pronto, foi um ano depois, numas noites que começaram a surgir no Bela Cruz, com amigos que eu tenho ainda hoje em dia, que começaram a dinamizar isso. Mas esse foi um ano de aprendizagem, de eu descobrir que era possível levar aquele conceito a vários bares do país. Foi quando andei com o meu primeiro proto-solo, não era propriamente um solo, mas era um espetáculo em que eu juntava música e algumas anedotas e textos da minha autoria, os primeiros que eu já tinha feito, e que se chamava O Morar de Cor, que era um espetáculo de 2 horas e tal. E por isso é que os bares gostavam muito. E teve que ser assim na altura. Hoje em dia seria um erro apostar nisso, mas na altura fez sentido. E depois houve malta que me começou a chamar a atenção, a cheirar, tu pões a fasquia muito alta, quer dizer, quando vais atuar 2 horas e tal, começou-se a saber o que é que se fazia nos Estados Unidos e em Inglaterra. Eu comecei a perceber-me disso, mas ainda insisti durante uns anos nesse conceito, porque era o meu e era uma noite em que eu me divertia. Mas o normal é 50 minutos, 1 hora, 1 hora e um quarto no máximo, estás a perceber? Não fazes mais do que isso, que é para não maçar. E desde há vários anos já que eu faço isso. Mas foi o início e que depois degenerou, ou desembocou, se quiseres, nas experiências dos outros bares que eu abri como comedy clubs, que eu em 2008 tive um comedy club de raiz, foi o segundo comedy club deste país. Em 2004 houve um em Matosinhos que era o LAF, que era de uns amigos, existiu durante um ano, e eu depois tive o Bar Artista em Matosinhos, que existiu durante 1 ano e meio, e que depois fechou também por questões políticas e jurídicas que não interessa aqui, mas que nunca ficaram bem resolvidas na minha vida e que eu mal direi toda a vida os imbecis que me estragaram a vida nessa altura. Alguns ligados à Câmara de Matosinhos e outros ligados ao prédio onde nós tínhamos o espaço. Portanto, foi um caminho giro e que depois, a partir de 2010, que foi quando eu tive o último bar, que foi o Tatami, também em Matosinhos, a partir daí desisti dos bares e decidi que só voltaria um dia a ter alguma coisa desse género se fosse um comedy club de raiz onde eu não tivesse que tratar de nada que tivesse a ver com copos e com funcionários e com contas e só tratasse da programação e da parte artística, que é o que me interessa, porque esses 10 anos ou 11 atrasaram a minha carreira muito, estás a perceber? Prenderam-me.
responsabilidade. Estava ocupado, eu não podia estar em palco. Eu no Pucas fazia tudo, eu acabava de atuar, mas eu aí tinha 20 e tal anos, e 30 no máximo, estás a ver? Até aos 31, 32. Ora, comecei com 27, acabei com 34, basicamente, em 2005. Portanto, era um gajo cheio de energia e pronto, e também foram os 7 anos em que eu me fodi todo com o não dormir e o álcool, etc. Mas foram anos de aprendizagem úteis, mas que me retraíram e me impediram de crescer enquanto stand-up comedian e seguir o rumo que normalmente não é nada que nós inventemos. As coisas estão definidas lá fora, já sabemos como é que funciona, estás a entender o que é que deves fazer. Eu não segui isso, eu só comecei efetivamente a seguir esses passos a partir de 2011, sobretudo de 2012. E aí teve a ver com conhecer algumas pessoas de quem sou imensamente amigo hoje em dia, que me mudaram o paradigma, que me fizeram ver que eu estava preso a uma realidade pequenina, fizeram sem nunca terem querido fazê-lo, ok? Foi eu observar a forma como eles se comportavam. E tu repara, eu em 2012 tinha 13 anos de carreira, meu. Qualquer gajo com 13 anos de carreira está numa televisão, com o seu próprio programa, etc. Estás a entender? Portanto, eu tive demasiado tempo preso a coisas mais pequenas, que me diverti muito. Foi uma parte de escolha e outra parte de inépcia, de incapacidade de entender o que poderia ter feito. Percebes? Exatamente. E que faz a tua vida o que era mais prioritário? Será a carreira, será a gestão do bar? Nunca me preocupei demasiado com isso. Eu não me preocupar, não consegui ver a floresta porque estava focado na árvore. É a mesma história do costume. Exatamente. Estava focado na árvore e não conseguia ver a floresta. É muito por aí. E um dos gajos que me abriu os olhos para isso, e é um gajo a quem eu devo muita coisa, não por ele ter tido esse cuidado, mas por eu perceber como é que ele faz as coisas e como conseguiu ter sucesso dessa maneira, sobretudo porque apostou num nicho, que foi o Rui Sinel de Cortes, que é um gajo que eu adoro e que tem um enorme entendimento da técnica e de como se fazem as coisas. Depois conheci outros, miúdos, o Guilherme Fonseca, que é um gajo que eu adoro porque adoro discutir e conversar e que ele me ponha as coisas em perspectiva, porque tenha um conhecimento profundo da cena americana e inglesa, mas sobretudo americana. O Rui Cruz, a malta de Lisboa mais, e depois o Hugo Souza também, que foi um gajo que começou a sair, a ir lá para fora, a ir atuar em inglês, a Londres, e merda do género. Foi a malta que estava no canal Q, não era? O canal Q veio mais tarde um bocadinho em termos de stand-up, mas sim. Sim, foi por essa altura, eu acho que fui ao canal Q para aí em 2014, ou coisa do género, ou graças a Deus, uma coisa desse género. Até porque era e é um canal alternativo. Eu no final de 2011 lancei o meu segundo solo, que é o primeiro solo 100% de stand-up, ok? Aliás, era 100% de stand-up com um poema. Na altura eu estava muito influenciado pelo George Carlin, que eu já conhecia há uns anos, mas que tinha consumido avidamente nesses anos anteriores, e peguei num poema que eu tinha feito na faculdade e levei-o para esse solo também. E portanto fiz ali uma coisa mais de entertaining, mas que é um solo de stand-up, que foi o pessoalmente que me rendeu para muitos anos. Só em 2017, 18 é que eu comecei a escrever o que seria o Callback, que foi o solo que estreiei em 2019. E que foi interrompido a meio com a pandemia. Portanto, eu vou agora, quando a pandemia acalmar e o desconfinamento acontecer, fazer a segunda parte da turnê que ficou interrompida nessa altura. Okay. Mas fiz milhares, Luís, fiz milhares de espetáculos pelo meio, ok? E fiz muita coisa inovadora. Uma das mais que tenho mais orgulho foram os roasts. Eu fui o primeiro gajo a fazer roasts a sério neste país. Conta assim, conta-me como fizeste para explicar-nos os diferentes tipos de comédia, etc. Conta-nos eu era um apaixonado. Um roast é, acima de qualquer outra coisa, uma homenagem a alguém, a um indivíduo. Escolhes uma pessoa, seja de que área for, pode ser da comédia, pode ser da música, pode ser da indústria, pode ser da política. Os roasts... Castelo Branco, por exemplo, vi o de José Castelo Branco. Eu vi o do José Castelo Branco. Pronto, viste o único roast feito em Portugal que eu acho que não devia ter acontecido, porque o José Castelo Branco não há nenhum ângulo por onde eu olhe que sinta que ele pode ser homenageado. Mas depois vi o vosso, o que tinha, que foi ao de Fernando Rocha. O de Fernando Rocha. Sim. O roast do Castelo Branco foi pronto, fizeram-no. Eu mantenho a minha opinião. Acho que ele foi mau em tudo, foi um erro de casting em todos os aspectos.
nomeadamente da forma como de quem participou no roast. Há lá pessoas que não nasceram para aquilo, não há outra forma de dizê-lo, lamento. Embora eu já tive pessoas nos meus roasts que não nasceram para aquilo, mas havia uma relação pessoal com o convidado, com o homenageado. Ali nem sequer isso, estás a entender? Eu tive no roast do Álvaro Costa amigos dele de várias áreas e houve pelo menos um que não conseguiu entrar no espírito da coisa. Foi sincero, a homenagem foi profunda, mas não resultou enquanto comédia. No entanto, havia um motivo para ele estar ali, estás a entender? Para todos estarem ali. Também tive agradabilíssimas surpresas, percebes? O Álvaro Costa, que é o que apresentava na Antena 3 aqueles espetáculos ao vivo. Estou a tentar lembrar. Na Antena 3 ele teve vários programas. Ele é jornalista, radialista, era o apresentador da Liga dos Últimos, que é o programa talvez mais bem sucedido que ele fez alguma vez, com o professor Vitaites, que era um grande amigo dele. E o Álvaro em 2015, aliás, em 2016, teve um AVC no dia 8 de outubro, se não me engano, ou de novembro, penso que foi em novembro. Foi na altura, foi quando houve a eleição americana, foi 2 dias depois da eleição americana, ou uma coisa do género, que ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos quando teve o AVC. E foi o primeiro gajo, na noite das eleições, ainda não havia resultados, a dizer atenção, porque o Trump se calhar ganha. Foi o primeiro gajo que eu me lembro de dizer isso cá em Portugal. E depois, um ano depois dele ter morrido, a gente fez o funeral em palco. Foi giro. Portanto, um roast é uma homenagem. E é uma homenagem muito específica. Aquilo tem nas suas origens o humor judaico, basicamente. Os judeus sempre foram gajos com uma enorme capacidade de se rirem de si próprios, que é algo que nós devemos valorizar e que nós, portugueses e latinos em geral, não temos isso, de uma maneira geral, que é o insulto, a comédia de insulto, como uma forma de homenagem. Que nós cá no Norte temos um bocadinho isso, naturalmente, na cena do eu adoro este filho da puta. Quando um gajo diz essa frase, estás de alguma forma... Tu não estás a insultar aquele gajo, tu adoras mesmo aquele filho da puta. Estás a perceber? É um bocado por aí, mas com outro nível. O humor de insulto não tem necessariamente que ter palavrões ou insultos básicos. Eu até gosto mais do insulto velado, não é? Daquele insulto subtil, não é? Como o Rocha fez no meu roast, dizer não tens piada nenhuma, ainda ontem a tua mulher me disse isso de uma maneira tal que nós começamos a rir e caímos os dois abaixo da cama, estás a perceber? Portanto, há ali um insulto velado muito mais interessante do que propriamente aquilo que muitas pessoas acham que é um roast, que é dizeres mal de alguém por dizer. Também se começou a usar essa expressão, mas enquanto espetáculo de humor, um roast é sempre uma homenagem. Portanto, só homenageias alguém de quem gostas ou que pelo menos respeitas por algum ângulo que não é necessariamente aquele pelo qual as pessoas conhecem mais essa pessoa, estás a entender? Agora, corrigindo aqui uma coisa, exatamente. O Álvaro Costa apresentou o Portugal 3.0 na RTP2, exatamente. Eu sabia que sim, que ele levava lá bandas, era o programa que ele estava a fazer ainda quando teve o AVC, exatamente. O Álvaro foi correspondente da RTP durante anos na Califórnia, em Los Angeles, era o gajo que o Álvaro Costa entrevistou quase tudo que seja vocalista e lead singer e guitarrista. Sim, completamente, é um homem do rock and roll. Quase todos os gajos que tu possas imaginar ele entrevistou. O Álvaro Costa entrevistou o David Bowie ao telefone, portanto, só isso diz tudo. Acho que diz tudo. Olha, e de que forma surgiu esta ideia do roast? Também foi algo importado de lá fora, não foi? Claro, o conceito de roast é tipicamente americano. Aliás, a cultura judaica é a mais influente de todas no humor dos Estados Unidos, ok? O próprio Woody Allen é judaico, o Mel Brooks é judaico, quase todos os gajos do grande humor americano são de origem judaica. Havia nos anos 50, sobretudo a partir dos anos 50, esse conceito de roast na televisão americana, e havia um gajo associado a esses eventos que era a minha grande referência no humor, ou uma das grandes, talvez a maior de todas, fora da caixa, sem ser um stand-up comedian puro e duro. Embora o roast encaixe um bocadinho dentro da stand-up comedy, ok? É uma categoria dentro da stand-up mais radical, mais à parte. Que era o Don Rickles. O Don Rickles era um senhor que morreu há 3 ou 4 anos, 2017, se não me engano.
que era o rei da comédia de insulto. E eu era completamente apaixonado por aqueles vídeos que estavam no YouTube, do roast do Frank Sinatra, do roast do Ronald Reagan, do roast do Dean Martin, os gajos todos do Rat Pack. Nós não temos a noção, hoje em dia, do quão grandes eram aquelas vedetas no Star System americano nos anos 50. Nós não temos a noção de quem era, e 60 ainda, não temos a noção de quem era um Frank Sinatra, de quem era um Dean Martin, de quem era estás a perceber? O Don Rickles era Deus para a maior parte dos programas de variedades americanos. Quando conseguiam o Don Rickles como convidado, era um happening, estás a perceber? Era um gajo genial. Eu já adorava tudo aquilo. Então, em 2014, fiz uma primeira experiência na Tertúlia Castelense com alguns amigos. Isso está filmado e está no meu Patreon, disponível, ok? Depois, em 2015, como gostei da experiência, fiz um bocadinho mais abrangente, ok? Com mais convidados. Esse não está filmado. Esse fiz um bocadinho mais abrangente, mas mais em cima do joelho. Foi um ano muito complicado. Como tu disseste há bocado, a data do meu aniversário de carreira é o 5 de fevereiro, e o meu filho, a 20 de janeiro desse ano, 2015, tinha tido um grave problema de saúde. Portanto, eu basicamente, felizmente a 27 ou 28 ele já estava bem, e eu tinha ali basicamente uma semana para decidir o que é que fazia, portanto acabei por não filmar, mas fiz uma segunda experiência também na Tertúlia Castelense, que já correu melhor, já com mais gente. Tive nomeadamente o João Paulo Rodrigues nessa noite presente, ok? E como vi que as duas correram bem, decidi, olha, no próximo ano vou abrir isto ao público em geral, e vou fazer um roast no Teatro Sá da Bandeira. Indaguei, falei com alguns amigos na área da comédia só, a ver se algum deles estava disponível para ser o homenageado, e ninguém mostrou disponibilidade para isso. Portanto, eu sugeri-me a mim próprio e disse, olha, e se for eu o homenageado, vocês alinham nisso? Se for eu o gajo a levar porrada? E todos aceitaram, e eu nos 17 anos de carreira consegui ter 17 comediantes em palco, e vou-te ser muito honesto, hoje em dia, aliás, desde há vários anos, se calhar, que era impossível teres aqueles 17 no mesmo palco, porque alguns deles já não têm a relação que tinham na altura, ou têm um patamar de fama demasiado grande e já não queriam participar, ou coisa do género. Portanto, foi uma noite realmente única e que ficará nos anais da... Desculpa. Pelo que entendi, desculpa lá que eu fiquei engasgado. Pelo que entendi, aquilo... as pessoas têm que desprender alguma capa conservadora no momento em que é para arrebentar a probabilidade. E têm que aceitar o que vai ser dito deles, porque tu tens, além de teres o direito de resposta no fim, todos os outros convidados vão dizer mal dos parceiros também. Portanto, tens que ter poder de encaixe. Mas um comediante que não tenha poder de encaixe não é um comediante, lamento. Bem visto, porque aquilo no fundo tem... Agora, há aqui uma questão que o público tem que entender, que é, eu não me importo e adoro ter os meus amigos a mandar bocas à minha mulher e ao meu cão, que tinha morrido um mês antes, e ao meu filho, num roast, porque são meus colegas e estamos de igual para igual e sabemos o que queremos dizer. Mas não admito que um gajo do público, só porque viu alguém mandar-me aquela boca, ache que me pode mandar a mesma boca, porque não pode. Ok? Há esse bom senso. Se de repente alguém do público, se de repente alguém do público se entusiasmar, é isso, bem feito. Não, se for não, isso não me incomoda. Estou a falar é de mais tarde. Por exemplo, já tive espetáculos e já tive discussões que não têm nada a ver com aquilo e que aparecem cá, realmente não sei quanto tens razão no teu roast quando diz que tu és isto. Isso não admito, porque nem sequer está a respeitar o gajo que diz que eu sou aquilo. Porque não está a entender que ele disse aquilo num determinado momento, que não é verdade, é uma coisa exagerada para me homenagear ou homenagear qualquer outra pessoa, seja quem for o alvo de um roast, estás a entender? Ou seja, e há outra questão, que é o público, isto não é sobranceria, é um facto, um gajo do público que paga para assistir um espetáculo não é um par meu, em termos de comédia, não é um gajo que está igual a mim em cima de um palco, com a minha anuência a insultar-me como forma de fazer humor. Não. Um gajo que está no público não está a fazer isso. Portanto, tem que entender e ter o bom senso de ocupar o seu lugar. E esta merda dita com toda a clareza, estás a entender? Deixa de ser
deixa de ser uma piada e passa a ser um abuso. E isso aí lamento, mas os abusos são sempre censuráveis, pá, não vale a E dá pena. a sensação que a pessoa que estava a ver aquele espetáculo não entendeu o que é um roast. O objetivo não é Algumas pessoas não entendem, mas esse é um dos motivos. por ter uma reação quase ofensiva. Claro, E mas eu esse é um dos motivos pelos quais eu acho que certos roasts não devem acontecer e a visibilidade televisiva que tenha também deve ser mais ou menos restringida, porque nem toda a gente entende o que é um roast, estás a entender? A malta que nunca tinha visto um roast, e o primeiro que viu foi o do José Castelo Branco, por exemplo, ficou com uma má impressão dos roasts e essa merda não é boa para a causa. Estás a entender? Epá, lamento, para mim é factual isso. No entanto, eu consigo entender o ângulo do apelo económico, de visibilidade, de criar furor até e interesse de fazeres um roast ao José Castelo Branco. Eu consigo entender isso tudo. Estás a entender? Acho que isso não pode prevalecer sobre o respeito por aquela arte que eu adoro e que por isso é que comecei por fazê-la em Portugal e vou continuar. Já este ano vou fazer o que ia fazer o ano passado, que foi adiado, que é um roast ao Manel Serrão, aqui no Porto também. E é a segunda vez que digo isto em público. Vou fazer um outro roast este ano, noutra cidade que não Porto e Lisboa, mas isso só mais tarde é que eu anuncio. Ok, também é um ponto que há um ponto que também tem aqui no meu guião, que é falar sobre o futuro, porque eu agora o meu tema e as minhas perguntas vão ser mais focadas mesmo no presente, no passado recente, que é, eu sei que a minha empresa contratou-te para animar um jantar de Natal. Foi uma experiência muito agradável, não pensei que gostasse tanto, sabes? Certo. A minha sensação é que eu fiquei, e quem estava a ver de fora, claro, tiveste a tua percepção. A sensação que eu fiquei é que achas que a componente física também conta no momento em que estás a fazer stand-up? Muito, é essencial. Eu não sou... Desculpa. Desculpa interromper, é só para acabar aqui a minha pergunta. Claro. Porque o que eu senti é que as tuas piadas tinham ainda mais impacto se fosse possível ver-te de cima a baixo. Estás a ver? Porque há um comportamento físico quando se conta, não é? E da piada. Sim. Concordas comigo? Sem dúvida nenhuma. A própria expressão facial, a forma como olhamos para o palco, como nos movimentamos quando estamos a dizer certas coisas, os gestos, a maneira de pegar no microfone, tudo isso influi. Eu nem sou dos gajos que mais estuda isso, para mal dos meus pecados, porque se o fizesse melhorava substancialmente certas coisas em palco. Por curiosidade só digo-te que tenho, já está quase debelada, mas tenho 2 tendinopatias no ombro direito, aqui no tendão, provocadas por má postura em palco, por estar demasiado encolhido e assim virado para a frente e estar sempre com o microfone nesta posição, estás a entender? Ao longo de 20 e tal anos, 21, que eu fiz agora 22, mas estou a tratar isto já desde setembro, criou-me 2 tendinopatias bastante dolorosas, digo-te já. Havia movimentos de puxar o braço para trás que eu já não conseguia fazer. Portanto, é um acidente de trabalho, digamos assim, ou um acidente que se vai desenrolando muito lentamente, digamos assim. Portanto, toda a postura em palco é muitíssimo importante e ali estás limitado por uma câmara e por uma questão bidimensional, não é? Quando estás a ver um ecrã, não tens a noção de profundidade de tudo isso e a própria respiração muda, estás sempre a olhar para o mesmo sítio porque senão não estás a focar nas pessoas, estás a entender? Foi uma experiência gira. Mas ainda bem que percebeste isso, é curioso teres percebido isso. De facto, eu acho que o espetáculo ganha muito com veres ao vivo, sem dúvida. E recomendo, claro, não basta e não basta pessoas habituarem-se também a este comodismo, estar em casa à frente de um portátil, à frente de um televisor, ver como é. A ideia também aqui, no fundo, entenderem que a parte componente física, sem dúvida que é muito importante para um artista. Até o próprio artista gosta de ver o público, não gosta de ver uma câmara. Não duvides. Isso é outro aspecto, para complementar o que eu estava a dizer há bocado do público que depois acha que numa situação privada pode mandar a mesma boca que ouviu num roast. É a mesma coisa acontecer ao contrário. Eu estar num palco e meter-me com alguém do público, porque estou a fazer crowd work, ou eu prefiro dizer interação com o público, é legítimo, faz parte de um espetáculo de comédia, há uma componente de improviso. Não vou fazer o mesmo tipo de perguntas se encontrar essa pessoa num bar ou num restaurante. Eu não vou chegar à beira daquele casal e dizer, vocês são um casal, ele tem ar de gay, não vou dizer essa merda, estás a entender? Portanto, as coisas têm o seu contexto, estás a perceber? Portanto, era nesse sentido, não estou a pôr só a responsabilidade do público, o comediante também a tem, e eu sou uma pessoa em cima do palco e sou outra na vida real, e o bom senso tem que prevalecer.
Certo, certo. Sem dúvida. Olha, se calhar se calhar mais de despedida. É porque eu tenho que ligar ao meu pai, que já deve estar a Sem esta dúvida, hora a estranhar e ainda não ter falado com e eu ele. não queria cortar aqui o nosso acordo, porque houve aqui um acordo de cavalheiros, X horas, X tempo, se vais saber, Luís, despacha Mas eu isso. também acho que, além do mais, Luís, fica um produto mais interessante para quem quiser ver, se ficar limitado ali à volta de 1 hora. É mais apelativo, Sim, percebes? concordo plenamente contigo. Eu, aliás, quando comecei este projeto, prometia que era de 30 minutos, depois aquilo começou a durar aos 45 minutos e depois às vezes a conversa tão boa, tão empolgante, que eu não quero cortar o raciocínio. Espero que esta tenha sido, e depois que me dês o feedback do teu público, se também o acharam ou não. Não sei se as pessoas vão poder... É no teu Facebook, não é? Não é o meu Facebook pessoal, é no Facebook de um blog que eu tenho, Sim, uma página do algumas ideias soltas, ponto. Eu depois também... Sim, mas é na página de Facebook dessa persona, vamos assim, que eu gostava que as pessoas comentassem também até que ponto é que gostaram, se sentiram o tempo a passar ou não. Se não sentiram, é ótimo, é sinal que não gostou, e que estejam à vontade também para fazer perguntas, que eu depois provavelmente vou lá dar uma olhadela, e se houver coisas interessantes até comentarei sem problema nenhum. Eu sou um gajo curioso nessas coisas. Eu também faço questão de te indicar onde é que está a ouvir, porque provavelmente acho que já fizeste like à página, mas se às vezes... Sim, mas depois partilho na minha também, se tu quiseres, não tem problema nenhum. Olha, para terminarmos também a nossa conversa e para não alongarmos muito mais, de que forma estás a ver estás a viver este humor confinado? De que forma o teu setor também está a sentir estas pancadas da pandemia, porque todo o setor da cultura está confinado? Qual é o feedback que tens sentido? Não falar em nomes, porque eu não quero que fales em nomes, mas a percepção geral, já tem chegado situações... Está péssimo para toda a gente. A minha geração e os meus amigos maiores, aqueles com quem convivo mais, que são aqueles que falamos aqui hoje, estão basicamente bem porque têm algum capital acumulado ao longo dos anos, não é? É disso que eu tenho vivido basicamente ao longo do último ano, embora entre junho e novembro tenha atuado alguma coisa. Só outubro é que foi um mês minimamente interessante. Os outros foram meses de quase salário mínimo nacional, o que é péssimo, é muito pouco para aquilo que um gajo está habituado a faturar, obviamente. Houve alguns que se safaram melhor, que fizeram turnés nacionais que estiveram bastante cheias, não é? Como é lógico. Eu ainda tive alguns espetáculos bons, mas não houve a quantidade. E, sobretudo, aconteceu uma coisa que foi os espaços mais pequenos, como os bares, deixaram de poder pagar cachês. Portanto, tivemos que nos ajudar mutuamente, e isso foi um esforço que valeu a pena e que granjeou, mais uma vez, o respeito não só desses espaços como do público. Mas, genericamente, está toda a gente péssima, não só por uma questão económica, embora... vamos sobreviver, há quem esteja muito pior do que nós, mas o pé de meia que eu tinha não era para ser gasto desta maneira, tinha objetivos para o futuro e agora perderam-se esses objetivos, estás a entender? Portanto, são coisas que são sempre nefastas e não sei quando é que isto vai acabar, portanto, a coisa pode piorar ainda. Depois há um lado pessoal, que é a parte terapêutica de estar em cima do palco. Eu tenho sofrimento físico hoje em dia, por não ir a palco há 2 meses ou 3. Desde a última vez foi na cena da tua empresa e depois disso fiz em janeiro um espetáculo numa universidade, a pedido de um primo meu, portanto foi quase um trabalho académico, estás a entender? Mas atuei, eu e o João Seabra, mas fora isso foi o trabalho da tua empresa que foi a 18 de dezembro. Portanto, palco mesmo, a última vez, foi a 17 de dezembro, que foi na véspera, no Roots 206, o bar do Porto, onde eu fazia Comedy Club. Portanto, eu estou a ressacar de palco, a precisar de palco, que é a minha terapia. Mas sei que há quem esteja muito pior, também há quem esteja bem. O Fernando Rocha, por exemplo, não está em cima do palco há muito tempo, mas está a trabalhar numa telenovela, portanto, economicamente não há um problema, mas de certeza que ele está a ressacar por palco. Estás a perceber? Como todos os outros. Portanto, esse lado é terrível. O público também. O público também está... Há uma ligação também emocional com os espaços, não é? Com os espaços, sem dúvida. O facto de vocês estarem a frequentar teatros, auditórios, vocês sentem também... Esse era o outro lado que eu te ia dizer. Há alguns espaços que morreram. Há sítios que nós já não vamos voltar lá porque os donos não aguentaram e isso vai ser dramático quando isto abrir e nós formos lá e dissermos: ei, foda-se, eu fui tão feliz aqui, fiz tanta coisa boa aqui, isto já não existe, acabou.
Isso vai ser terrível. Mas eu não queria deixar de dizer-te aqui uma coisa. Há quem esteja muito pior. Não só alguns miúdos da comédia que estavam a começar e não tinham... Alguns tinham apostado tudo nisto, as fichas todas, e não tinham alternativas e acabou. Tiveram que arranjar outros trabalhos e provavelmente não vão voltar à comédia. Outros ainda bem, porque não tinham jeito para aquilo e, portanto, foi uma forma também de os excluir. Mas eu acho que o mercado faria sempre isso. Portanto, não é... Nem sequer é muito justo eu estar a dizer isto, mas sobretudo, pá, tenho muita pena de malta de outras áreas da cultura que estão a sofrer bem mais do que os comediantes, pá, estou a falar da música e sobretudo dos técnicos todos, os técnicos de som, de luz, os assistentes de palco, os produtores, estou a falar dos produtores de cena, os gajos que estão em cima do palco, etc., não os gajos que criam os grandes eventos, mas mesmo esses estão à beira de poder correr tudo muito mal. Repara, se este ano não houver festivais, vai ser dramático para algumas grandes produtoras nacionais, percebes? 2 anos sem festivais, a máquina pode não aguentar, de facto. Porque estamos a falar de muitos milhões, não é? Mas sobretudo os mais pequenos, que não têm culpa nenhuma e que foram sempre tão simpáticos. E do outro lado, quem tem os espaços. E aí... Já não falo tanto dos teatros, embora alguns sofram, mas a maior parte deles neste país são do Estado, portanto não é assim tão grave, mas sobretudo os bares e os restaurantes que tantas vezes nos deram palco. Esses são os que estão a sofrer mais, estão a sofrer por 2 lados. Estás a entender? E, portanto, mais do que qualquer outra coisa, vai ter que haver uma enorme solidariedade da parte dos fãs de comédia, de música, etc., e dos donos desses espaços, quando isto acabar, para nos juntarmos todos e fazermos a festa, porque eu tenho merdas para dizer, e era a última parte que eu te queria dizer em relação a este confinamento. Foi completamente diferente do primeiro deste agora. Nós estamos hoje a 26, se não me engano, não sei se já, ainda não passa da meia-noite, a 27, hoje é 27. A 27 de fevereiro, desde 15 de janeiro que nós estamos neste confinamento. A mim parece-me que já passou muito mais tempo do que aqueles 3 meses que estivemos em casa o ano passado, de março até maio. Muito mais. No entanto, nessa altura, eu não consegui produzir nada. Andei bem disposto a consumir, a criar merdas para as redes sociais, tipo diretos e coisas do género. Fiz tudo isso, mas não criei nada para mim. Desta vez... Não estou a conseguir fazer quase nada nas redes sociais, não me apetece ir falar com as pessoas, mas tenho conseguido ter ideias para mim nestes últimos 15 dias, ou seja, a veia criativa, talvez por começar a ver uma luz ao fundo do túnel, começou a surgir, mas estou mais maçado, mais enfadado, mais farto do que alguma vez estive, percebes? Eu também tenho isto. Mas consciente do quão grave isto é, porque eu sou irmão de uma médica infecciologista que está na linha da frente há 1 ano e que está desgastada, está gasta, teve que adiar a vida dela toda, estás a entender? Entendo que, e vou dizer muito sério, porque dando uma perspectiva fora da área, ou seja, alguém que consome... Alguém que é consumista deste tipo de produtos, da comédia, do tipo de cultura. Eu também vou a festivais, eu também gosto de ouvir música. Aliás, um dos podcasts que eu fiz foi com uma banda aqui de Barcelos, que até fizemos uma parceria. Eu fiz questão de eles não mudarem nada. Eu compro-nos todo o material que tiver. Tens um puto muito giro aí em Barcelos que tem que encontrar o seu caminho, mas que tem naturalmente muita piada e é um gajo, o João Dantas, que é um miúdo que o Rocha descobriu. Eu estava presente nessa noite no Tequilha, quando ele foi fazer o open mic no Pisa em Pé, e ele tem qualquer coisa, tem que seguir o seu caminho e encontrá-lo, obviamente, mas é um gajo com quem se pode falar, que é humilde, que é honesto, e isso é mais importante do que tudo o resto, e tem uma piada natural muito grande. Estás-me a dar uma boa ideia, se calhar ainda o convido. Sim, acho que deves fazê-lo, pá, ainda por cima da tua terra. Barcelos não teve ninguém na comédia que eu saiba até agora, a não ser aqueles gajos involuntariamente do swag, não é? Foram os únicos, os do vídeo do swag, que tiveram um certo humor involuntário e que eram de Barcelos. Opa. Fica aqui registado. O pessoal do swag não foi convidado para este podcast, mas já está aqui neste podcast. Olha, Xará, o que eu posso, e acabando aquilo que eu ia dizer, o que eu posso dizer é que as pessoas no fim, ok, isto vai ser muito complicado para todos, porque vai ser complicado porque as pessoas também vão dar prioridade a tipo de contextos, porque vai haver desemprego naturalmente, isto quando há uma crise de saúde pública alguma pobreza profunda até, vem aí alguma pobreza bem profunda, infelizmente. Exatamente.
o que eu peço é que quem tiver alguma disponibilidade financeira que vá aos teatros e que entendo que há aqui uma área da cultura que basicamente eu não defendo subsídios. E já agora, Eu desculpa, mas nesta Sim. fase, enquanto estamos fora dos palcos, subscrevam as coisas que nós temos onde Certo, podem contribuir. exatamente isso. Eu tenho um Patreon onde por 2 euros por mês podem ajudar, ok? Não é muito, mas ajuda alguma coisa. Tem vídeos exclusivos todos os meses. Não estão ainda, não tenho filmado coisas específicas para aquilo, portanto a maior parte está só com uma câmara, mas as piadas estão lá e a filmagem dá para ver, ok? Também não estou a cobrar 14 euros como a Netflix, estou a pedir 2 por mês e os conteúdos vão acrescentando e todos os meses há coisas novas, portanto tem várias opções e como eu, muitos outros, há quem produza coisas específicas para o Patreon. Eu até gosto mais de dizer Patreon, mas pronto. Eu também vou partilhar as tuas redes sociais, que eu tenho aqui, tenho Ok, tudo aqui, agradeço. também vou partilhar isso. Mas o que eu ia dizer é, eu não defendo que a cultura precise mais de um subsídio, porque normalmente os subsídios que o Estado dá, aquilo é valores irrisórios, e pá, às vezes me dar valores irrisórios e me passarem vergonhas, mais vale não dar. Acho que o melhor subsídio é as pessoas continuarem a frequentar estes espaços, darem-vos vida, porque no fundo vocês, artistas e público, são indissociáveis, ambos precisam partilhar os mesmos espaços. E o que eu quero com este vídeo é, pá, pessoal da cultura precisa do público, precisa das pessoas. Pá, Claro. sem dúvida. E acho que o desconfinamento, e espero que este desconfinamento seja definitivo, ou seja, não se preveja um novo confinamento. Por isso é que é importante fazê-lo bem também, percebes? Eu compreendo que se espere mais um bocado. Os números ainda são muito preocupantes neste momento. Deixa-me só dizer-te uma última coisa em relação a isso que estás a dizer da cultura. Os subsídios são imprescindíveis num país em que não há uma indústria da cultura. Percebes? São imprescindíveis. Infelizmente é assim. Mas enquanto não mudarem uma série de paradigmas, os subsídios são imprescindíveis, porque tu não tens uma rede de teatros privados, de companhias o que eu quero dizer é que produtoras. Diz, desculpa. O que eu quero dizer é que o valor em si é quase irrisório, Sim, para alguns, pelo menos para os artistas menos consagrados, sobretudo infelizmente, quando acontece alguma coisa, tu viste durante o desconfinamento, antes deste último confinamento, que as coisas que a Santa Casa da Misericórdia ajudou, aqueles espetáculos do Santa Casa ao vivo, foram quase todos para os nomes mais consagrados. Não houve praticamente nenhum nome que não fosse um nome grande, e esses não são os que estão a precisar mais, percebes? De facto, há técnicos, há pequenos artistas, há gajos que estavam a começar, há gajos com qualidade que não têm uma dimensão nacional, e que estão a penar porque não lhes chega nada. Pronto, eu sei que nós temos que ser os primeiros a fazer por nós próprios. Eu não estou à espera dos apoios do Estado para viver, obviamente. Mas nem toda a gente é igual, nem toda a gente está a passar pela mesma fase da sua vida. E um Estado nunca... A questão aqui é que um Estado nunca pode deixar cair os seus cidadãos. E nós estamos habituados a que o Estado deixe cair os seus cidadãos. Esse desconfinamento tem que ser inteligente. O valor em si, para a cultura, na minha opinião, acho que é um valor muito baixo. Mesmo é irrisório. O orçamento do Estado é muito baixo. Ou seja, o que eu quero dizer é, pá, não digam que estão a subsidiar as pessoas quando no fundo estão a dar migalhas. Eu acho que isso é a parte ética do humano, pá. Eu não posso estar a dizer que estou a dar uma esmola quando depois estou a dar 1 cêntimo a um pobre. Estás a entender o que eu acho? Claro, percebo. Se vais dar 1 cêntimo, mas vão dar subsídio. Desculpem lá, porque isto é gozar com a pessoa. É isso que eu não quero chegar. Ou seja, o que eu digo é que a melhor forma disto acabar rápido é as pessoas que iam ao teatro e que consumiam os vossos produtos, não é? Os vossos produtos, no fundo, opá, um teatro tem vários tipos de ofertas, não é? Desde a comédia até a encenação, portanto há muita coisa. O que eu quero dizer é que a melhor forma de isto disparar logo é as pessoas, ao desconfinar, começar a ir aos poucos aos teatros. E é por sobretudo, os teatros devem abrir antes do que a maior parte das outras coisas, porque são sítios seguros, ok? Eu compreendo que se aguenta um bocadinho mais, apesar de estarem a sofrer os bares, os restaurantes, etc. Mas os convívios aí propiciam a propagação, não há dúvida disso, ok? Não é culpa deles, é culpa de quem lá vai, mas acontece.
Nos teatros, não, ela está a gostar do que eu estou a dizer, está a olhar para mim atentamente neste momento, estava a concordar comigo, aqui a Malu. Mas os teatros, não, pá, os teatros estão com capacidades a 50%, com cadeiras de intervalo, ninguém tira a máscara enquanto lá está dentro, portanto são sítios que têm urgentemente que abrir, porque eu mesmo com meia sala consigo fazer algum dinheiro e consigo divertir as pessoas. E essa experiência foi feita, participei em vários espetáculos, no Sá da Bandeira, etc., em que deu para perceber que mesmo com a máscara o pessoal diverte-se muito, portanto façam isso, invistam nisso também, ok? Sem dúvida. Olha, fica aqui um apelo e Xará, acho que terminámos da melhor forma, que foi com um apelo global, geral, digo eu, a todos que consumam depois do desconfinamento, com calma, ou seja, também não quero que as pessoas tenham uma reação quase brusca de desconfinamento, ou seja, depois do desconfinamento vou fazer tudo aquilo que foi proibido durante o ano, ai, caralho, não pode. Não pode ser, porque isto... O próprio vírus, até sermos todos vacinados, vai andar aí. Isso, se tudo correr bem lá para agosto, devemos ter uma espécie de imunidade de grupo, ou setembro, e a partir daí as coisas já serão diferentes, mas até lá com alguma calma. Com calma. Mas ao mesmo tempo também não quero que as pessoas se privam do prazer da vida, não é? Pá, agora mas vamos ter que fazer tudo com mais calma, pensar 2 vezes se vale a pena ir, mas aproveitar a vida, porque também ela precisa ser vivida, principalmente com a cultura, porque no fundo vocês também fazem parte das emoções das pessoas. As pessoas precisam da cultura, da música, de se divertir também para sentirem melhores e melhores ser humanos. Olha, é este apelo que deixo no final. Xará, despeço-me, desculpa lá se prolonguei um bocadinho, já é quase nada. A Malu despede-se também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Foi uma ótima aula de stand-up comedy. Não foi bem isso, mas foi uma conversa muito agradável. Muito obrigado pelo convite, Luís, e manda-me depois o link para eu partilhar, está bem? Sem dúvida. E um abraço a todos que nos ouviram. Riam-se sempre, todos os dias, é o mais importante. Obrigado, Xará. Obrigado. Um abraço. Bem, o Xará já saiu. Foi uma espécie de aula sobre stand-up comedy. Obrigado a todos que tiveram paciência até à meia-noite de ver este podcast. Vamos às notas finais. As notas finais continuem a dar sangue sempre que possível. Portanto, também é preciso apelar outra vez. E o meu próximo convidado chama-se Pedro André e vai-nos falar sobre o confinamento e a cultura. Ou melhor, como é que é a cultura, fazer cultura em confinamento. Ele pertence a uma companhia de teatro de Braga, mas é de Barcelos, natural do Conselho de Barcelos. Portanto, dia 3 de março às 21h30, por favor, vejam mais um podcast sobre a cultura também. Bom fim de semana. Obrigado.